Bom dia, primeiro ano. Dando uma continuidade aqui no módulo 2 do capítulo 5, nós vamos entrar agora na figura de Sócrates, tá? E entender Eu acho que vocês devem se lembrar já de muita coisa, né, que nós já vimos, e como é uma figura que é um divisor de águas da filosofia, não é difícil vocês entenderem a teoria. Vocês sabem que Sócrates, então, ele nasceu em Atenas em 470 ou 469 e acaba morrendo em 399. Essas dificuldades de data é devido ao próprio tema. E no caso, então, Sócrates, ele não deixa nada escrito, né? Ai, desculpa, gente. Ele não deixa nada escrito. Quem vai falar e quem vai escrever sobre ele são os seus discípulos e os seus adversários, né? E a figura mais importante que acaba falando sobre ele é Platão. Na apostila de vocês, como Platão o tempo todo se refere a Sócrates, eles acreditam que não sabe realmente o que foi de Sócrates ou o que foi escrito de Platão, de tanto que a principal fonte de pensamento de Platão é Sócrates, tá? E o que se sabe dele era que ele era filho de escultor e de uma parteira. E ele vai elaborar muito a sua teoria a partir desses exemplos que ele recebe. No caso, o fato de esculpir seria da formação, então, do caráter ético e moral do ser humano, e no caso, o da parteira, que ele dizia, então, ser como a sua mãe era, que era a arte de fazer dar luz. E aí já começa um pouco dentro da própria teoria, então, dele, né? Porque ele vai dizer que para chegar ao conhecimento, então, parte de dois princípios, que era a ironia e a maiêutica. A ironia seria reconhecer a própria ignorância, para depois, então, você deixar vir luz, deixar vir conhecimento. Por isso que ele se assemelhava muito à arte da sua mãe, né? Então, e de que maneira ele utilizava? O método utilizado por ele é o chamado método dialético, que era o quê? O método através do diálogo. Então, ele se sentava nas ágoras, que são as praças públicas, e dali então ele começava a dialogar com seus ouvintes, principalmente os jovens da época, e muitos sábios também, que se diziam sábios, e até os sofistas, a ponto que ele queria, para aqueles que diziam sábios, ele queria chegar a um ponto de que eles reconhecessem a própria ignorância. Porque quando ele foi arguído e disseram que ele era o homem mais sábio de todos os tempos, aqui o livro de vocês conta de uma maneira também, existe de outras maneiras, mas que tem o mesmo sentido. Que ele chega no oráculo, porque o oráculo ele é oráculo lugar e oráculo pessoa, aonde normalmente as pessoas chegavam e consultava o oráculo para saber. Como disseram que ele era o homem mais sábio de todos os tempos, ele foi consultar o oráculo. E aí, então, o oráculo, ao perguntar, ele disse, então, que
que eu só sei que nada sei. Daí parte desse pressuposto e também quando ele vai até o oráculo e ouviu que não havia ninguém mais sábio do que ele acaba querendo entender essa afirmação, e ele então vai atrás de todos os sábios, né, dos cidadãos da época que eram considerados sábios, fingindo então querer conhecimento. Porém, eles acabam não conseguindo responder as perguntas de Sócrates, e Sócrates então ele acaba entendendo a sua sabedoria. Ele então começa a querer que a pessoa se aproxime da verdade através do diálogo. E com qual intuito? Preste atenção, olha aqui, ó. Queria que eles se aproximassem da verdade sobre um determinado tema, ainda que muitas vezes não chegasse a uma conclusão definitiva. Por esta via mesmo, que não alcançasse uma verdade absoluta, ao menos os interlocutores poderiam se desfazer de opiniões equivocadas e corrigir erros. Então você vai ver que ele é um marco, porque até então nós temos aí o momento dos pré-socráticos, que nós vimos, todas aquelas escolas, quais eram as pretensões dele, o que eles queriam alcançar, tudo em relação à cosmologia. Depois nós vemos da passagem pela própria formação das cidades-estados, que aparecem os sofistas com relativismo de todas as coisas, em detrimento daquilo que é oportunismo. E aí Sócrates também vai acabar então tendo um embate com eles, porque ele não acreditava na sabedoria dessa forma, a ponto então de Sócrates ser considerado como um homem que traz baderna principalmente aos jovens, e corromper a juventude, e ele acaba então sendo condenado à morte pelas autoridades da Grécia, devido ao que eles colocavam a seu respeito. E ele acaba então tendo que tomar um veneno chamado cicuta. E ele recebe essa condenação de maneira muito tranquila. E aí, quando estava próximo da sua execução, ele refere algumas palavras de maneira bem interessante, que no caso a apostila de vocês coloca de maneira muito bacana. Fala assim, ó: ninguém sabe, porque perguntaram para ele se ele tinha medo da morte. Resumindo, aí depois eu leio aqui para vocês. Ele disse que se houvesse vida após a morte, que ele estaria num lugar seguro, porque ele cumpriu o que lhe era para ser cumprido. E se não houvesse, ele estaria bem, porque ele fez o que ele teria que ser feito. Então aqui tem assim, ó, é uma parte do livro da Marilene Chauí que vai dizer isso. Aqui põe assim, ó: o filósofo prefere aceitar livremente o seu destino, fazendo-os entender que a filosofia não é uma mera especulação sobre o mundo, mas o modo de vida que existe refletir até as últimas consequências. Ninguém sabe o que é a morte, e se não seria, para os homens, o supremo bem, mas quem a teme julga conhecê-la e está seguro de que é o maior dos males. Não é isso a verdadeira e condenável ignorância? Crer que se sabe o que não se sabe? Ou seja, esse homem realmente, ele é um cara bem interessante. No ano que vem vocês vão ver que vai aparecer críticos de Sócrates, principalmente Kierkegaard, que vai falar que ele assassina até o grande conhecimento, por levar muito a se separar
Agora a filosofia ela já está bem separada do misticismo da Grécia, onde a razão ela se separa e por isso que depois tem uma crítica. Mas o que se sabe é que era um homem extremamente ético, moral e que prezava nisso. E acabou sendo uma das figuras mais emblemáticas da história grega. E ele acabou, então, contribuindo de maneira para as disciplinas foram tão importantes, revolucionárias, que ele acabou entrando em conflito com os atenienses, que acaba, então, o condenando à morte. É claro que uma pessoa que vem com diálogo, tentando se aproximar da verdade, trazendo o que seria moral e ético, arguindo e levando aquelas pessoas que se diziam sábios, reconhecer e pegava na própria artimanha de que realmente eles não conheciam, isso traz um certo desconforto. É claro, porque ele começa a arguir aqueles que se diziam que eram sábios. Pensa, automaticamente ele pagaria de alguma forma. Você imagina hoje, né? Se naquela época aconteceu o que aconteceu com ele. Então fica aí, até a live.